Começa agora o podcast De Fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, está entrando no ar o podcast De Fato, uma produção do Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, em parceria com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo no comando do programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Bem-vindo, Ayrton. Estamos aí. Neste sábado, 31 de agosto, completa-se o 8º ano de uma sessão trágica do Senado brasileiro. Foi no 31 de agosto de 2016 que Dilma Rousseff foi afastada da presidência da República, através de uma aberração, um processo de impeachment sem crime de responsabilidade. A bem da verdade, o Senado apenas desferiu o golpe definitivo. A violência contra uma presidenta eleita com mais de 54 milhões de votos em 2014 foi urdida pela oposição, pela Câmara dos Deputados, pelo mercado, pela mídia e boa parte do judiciário. Hoje, este vai ser o nosso principal assunto. E para falar sobre essa página vergonhosa da história do país, vamos conversar com uma pessoa que acompanhou os últimos momentos desse drama que resultaria no período Temer, na prisão de Lula e no governo caótico de Jair Bolsonaro. Nosso convidado foi ministro no governo Lula e foi ministro também com a presidenta Dilma. Muito bem-vindo, deputado Miguel Rossetto. Bom dia, Kátia e Ayrton. Um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Nesse momento histórico, recuperando, né, e aprendendo com este momento histórico dramático do nosso país, que de alguma forma abriu esse ciclo perverso, né? Que depois tem os nomes, especialmente no nome do Bolsonaro, e que, na minha opinião, ainda persistem, né? Essa completa desarrumação no Acordo de 88, aquele grande pacto da Constituinte de 88 que estabelecia regras da transição política, nos processos eleitorais, do respeito de 4 em 4 anos aos processos eleitorais. Eles foram interrompidos com o golpe contra a presidenta Dilma, e se me permitem só e tem continuidade essa violência com a prisão ilegal e injusta do presidente Lula. Portanto, é um tempo, né, de uma enorme violência política, antidemocrática, autoritária, que abriu as portas para esse inferno, né, que tem nome, que é o inferno do bolsonarismo no país. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sim. Vamos falar bastante sobre isso. Vamos falar sobre essa experiência dramática, né, que para mim começou em 14, né, porque eu volto para o Ministério em 14. Posso sair falando? Claro, assim? Pode falar. Eu volto para o Ministério em 14. A presidenta Dilma me convida, eu assumo o MDA rapidamente, né, e depois passo a participar da coordenação da campanha da presidenta Dilma, já em julho de 2014. E nós estamos talvez esse para mim foi o fato, eu conversando assim com vocês, o fato para mim emblemático, assim, que me mostrou que as coisas tinham mudado e que iam mudar. Qual foi o fato? A abertura da Copa do Mundo. A abertura da Copa do Mundo. A vaia? Não foi vaia, foi ofensa. A vaia... Exatamente. Foi palavrão. Né? Exatamente. Na abertura da Copa do Mundo, eu lembro que eu estava sentado com a Marta, estava no meu lado, a Marta Suplicy e outros ministros. E que foi orquestrado esse negócio. Claro, e aí que entra para mim essa percepção de que algo para pior tinha mudado, que era a violência na disputa política. Não é a radicalidade na disputa política. A marca do bolsonarismo, do fascismo, não é radicalidade. A marca é a violência, a intolerância, né? A agressão física, a destruição do adversário que é tratado como inimigo e a morte. O que aconteceu na abertura da Copa do Mundo foi um negócio para mim impressionante, assim, eu não conseguia, foi tão chocante assim que eu não conseguia assimilar o que é que eles estavam gritando.
E todo mundo sabia que depois que aquilo foi orquestrado, foi armado, foi articulado, o que mostra um pouco, né, essa violência inaugurada por ali, que o Aécio vai, isso é importante recuperar. É o Aécio que vai durante a campanha, e eu participei de toda a campanha, né, sustentar um padrão muito pesado de violência, adjetivação mentirosa, né, tudo era muito, muito pesado. Então só esse registro, para mim, como personagem, enfim, que vivi, a abertura da Copa do Mundo, que não foi uma vaia nós conhecemos. Foi pior. Foi muito pior, foi um padrão de agressividade. Misoginia. Era FDP. Misoginia. FDP, misoginia, era tudo aquilo ali. E em escala global. E os caras aprontaram para isso. Então aquilo ali marca para mim... continuou durante todo o governo da Dilma. Sem dúvida, sem dúvida. Exasperada, por sinal. Ele era um componente, né, dessa disputa política. Na minha opinião, né, isso eu me dei conta, como tantos companheiros mais tarde, a turma de cima tinha desistido da democracia. É bom lembrar sempre, né, que o Lula foi reeleito pela segunda vez. Nós estávamos no quarto mandato do PT, de um projeto de esquerda, centro-esquerda, transformador, insuportável para essa elite brasileira. E a perspectiva da Dilma encerrar o seu quarto mandato e o presidente Lula retomar no seu quinto gestão de continuidade um projeto transformador, enfrentando privilégios, todos nós sempre nesses processos de transição, né, nós sempre confunde, quer dizer, acompanha um pouco a ideia da angústia ou da tensão, né? Gente que acha que está indo muito lento, que tem que acelerar mais, e sempre que acha que está indo muito rápido, né? Mas eu acho que esse é um segundo fato, quer dizer, nós recuperar essa memória, né? O PT, por 2 vezes, elege o presidente Lula, por uma terceira vez elege a presidenta Dilma, e uma quarta vez. E o cenário era a volta do presidente Lula. Isso era absolutamente insuportável e nós custamos a entender. Esta turma de cima não iria aceitar o governo. Muita gente lembrava... A direita normal, na época, não tinha chance nenhuma. Né? Exatamente. Era uma outra direita. E a gente custou para compreender, e foi um erro político grave, na minha opinião, que custou o que custou. Nós trabalhávamos com uma ideia de uma normalidade política no país, né, de um debate em que esta direita, centro-direita, PSDB, etc., iriam respeitar os processos eleitorais. E o Aécio, desde sempre, sinalizou que não iria respeitar. Nós estamos falando de PSDB. Sempre sinalizou que não iria respeitar o processo eleitoral, que não respeitou o processo eleitoral, que esticou todas as cordas. Não foi o Bolsonaro que abriu o debate sobre as urnas e os resultados eleitorais. Foi lá o Aécio, o PSDB. Todo mundo lembra aqui os meses e as discussões no Tribunal Superior Eleitoral sobre recontagem, não reconhecimento do processo eleitoral. Lembra que na época se falava, quer dizer, nesse processo, quando a Dilma é finalmente reconhecida a votação, assume o seu mandato, que foi permanentemente inviabilizada aquela máxima contra o Getúlio sim, do Lacerda. Do Lacerda, né? Não deixa ele concorrer, se ele concorrer não deixa ele ganhar, se ele ganhar não deixa governar. Essa ideia, para mim, e ela faz parte até hoje desse debate, com Lula hoje. Ou seja, em algum momento as elites nacionais, com as suas articulações globais, interromperam e se colocaram no desafio e tentaram de interromper o processo político brasileiro. E se utilizaram dos mecanismos, da sua estrutura de poder, né, desrespeitando todos os protocolos democráticos. Essa turma não tem compromisso com isso. A fraude a partir do Tribunal de Contas da União, via Nardes, né, que depois se revelou absolutamente mentirosa, pedaladas fiscais, etc. Todas as fraudes que compuseram, né, o afastamento da presidenta Dilma e as composições dos grupos financeiros, dos grupos oligárquicos, né, dessa elite brasileira, incapaz de tolerar, eu diria assim, redução de privilégios, distribuição de renda, a ideia da igualdade, né? E eles fizeram isso, esses caras, como fizeram ao longo da história, né? Nós falávamos aqui no início um pouco da legalidade, né, do golpe de 64. Essa turma de cima é um aprendizado permanente para nós, né? Esta turma tolera a democracia em alguns momentos,
quando ela é inevitável para eles. E eu acho que esse é um grande aprendizado permanente para nós. A democracia... Porque são as mesmas forças, né? Em 54 contra o Getúlio, em 64 contra o Jango, em 2016 Centeno, contra a Dilma. Esse país é tão desigual e é uma cultura, né, incorporada nessa elite de privilégios, do poder, né, que traduz esse poder imenso econômico, essa desigualdade gigantesca nesse país, né? Todos os instrumentos de dominação, o racismo, né, o machismo, a condição de classe, né, a ideia do desprezo ao trabalho, né, o povo, essa recusa a reconhecer a cidadania, a condição de igualdade, em que a democracia se torna sustentável para essa turma. Porque sempre que o povo entra no jogo democrático para valer e ganha, ele não pode assumir essa vitória. Essa vitória não é reconhecida. Porque, em fundo, eles não reconhecem a ideia de igualdade entre todos. Igualdade, mesmo a igualdade formal política. Então, o que nós vivemos naquela época, assim, para recuperar, né, um padrão de violência inaugurado, né, para mim, simbolicamente, né, na Copa, na abertura, no processo eleitoral todo, de uma violência brutal. Foi pior, até então foi participasse de vários processos. Esse processo que se deu em 2014 também foi o mais violento até então, né? Porque depois tivemos outras. E não é radicalização, eu quero só registrar, não é radicalização. Estamos falando de violência, que é outra coisa. Só para um registro histórico gaúcho aqui, né? Óbvio, em 98, quando eu participei com o Olívio na chapa de 90 aqui no estado, nós disputávamos com o Brito aqui, né? O Brito na reeleição. Eu não, na minha memória, foi uma campanha ultra radicalizada. Segundo turno, primeiro turno, polarização, bandeira para lá e para cá. Mas ninguém tinha, né, na sua percepção ou memória a ideia de uma violência física. Xingava, brigava, bandeira. Mas ninguém, não se tinha essa ideia de que teria violência física, né? Como eles trazem, né, a partir de 2014, 15 e 16 e abrem para o bolsonarismo. Quando eles destampam, tem gente que diz que a caixa de Pandora, né, a primeira vítima é quem destampa a caixa da Pandora. As primeiras vítimas foram o PSDB e o MDB, que o bolsonarismo tragou. E o Aécio. Lembra do Alckmin, inclusive, que foi o grande candidato também. Depois. Eu quero só fazer essa referência, então. 14 abre. Nós estamos falando de uma nova direita que nós não compreendemos, é uma direita venezuelana, era uma direita americana. Esse cenário que aparece depois com o trumpismo, etc., ela se articulava já. E eles impõem esse ritmo de completo desrespeito à legalidade democrática. Esse é o assunto, para mim, mais importante, né, que fica como desafio de futuro permanente para quem tem compromisso com a democracia e a transformação. Eles topam uma democracia sem transformações. Uma democracia limitada, frágil, nos limites de um liberalismo político, eles topam. Quando essa democracia ganha substância popular, quando ela é um jogo para valer, de mudar, de transformar as regras, de enfrentar a desigualdade, né? Os privilégios, eles não topam. Tem um amigo meu que é um economista que mostra sempre, ele mostra os gráficos, né, da relação PIB, renda no PIB. Sempre que a renda do salário sobe em relação ao PIB, ele já anuncia. Se passar dos 50%, né, da renda do PIB em salário, te prepara, vai ter crise política. Depois nós assumimos um governo permanentemente boicotado. Que nós vivemos no ciclo de 2015, né, foi um momento muito difícil para o governo gerenciar aquilo. Hoje a gente enxerga, obviamente, nós temos a obrigação de avaliar, né, mas eu acho que os erros cometidos pelo nosso governo foi porque nós não compreendemos que o gatilho já tinha sido disparado. Eles não iriam aceitar a Dilma. Não havia espaço de composição política, se tiver tempo eu falo dos vários momentos que eu me reuni com várias lideranças empresariais, etc., e não tinha nenhum espaço de composição, não tinha mediação mais. Miguel, Joaquim Levy, todas essas tentativas, desculpe, de composição, de mediações com uma agenda de austeridade fiscal, reforma da Previdência, reforma trabalhista, redução orçamentária. Não tinha nada. Redução de ministérios, tudo que era simbólico, na verdade, eram símbolos para afirmar uma estratégia já
definida de tirar a Dilma. Ponto final. De tal forma que um dos grandes articuladores, como a gente não percebia esse movimento, que uns articuladores políticos da presidenta Dilma, na Casa Civil, na articulação política, era o Michel Temer, que era o articulador do golpe, com Padilha, né? Lembra? Isso mostra a incompreensão. Os personagens que começavam a assumir poder dentro do governo eram os personagens, né, que articulavam a derrubada da Dilma, Miguel, e que mostrava a fragilidade do governo. Tem uma frase que para mim calou na época, né, que era do Ciro Gomes. Quando começou aquela história, a famosa carta do Temer, né, sim, aquela carta e tal, né, o Ciro, que hoje está jogando no outro time, mas na época ele disse assim, olha, o Temer é o capitão do golpe. Né? E se confirmou realmente. O Temer é o capitão do golpe. Mesmo. E houve também uma espécie o MDB, que funcionava com uma espécie de esteio, de ponto de equilíbrio, digamos assim, ele vergou para a direita, com o Eduardo Cunha e tudo que se sabe, né? Eu acho que esse movimento também foi complicado. Tanto é aquela famosa conversa do Jucá, né? Exatamente. Vamos tirar com a Dilma, com o Supremo, com tudo, entende? Vamos botar o Michel nisso aí. Traz isso, entende? Que é bom assim, então, a gente está conversando, a gente vai recuperando a memória, né? Se cria um ambiente, né, de estrangulamento do governo da presidenta Dilma, governo super fragilizado, minoria no Congresso, Aécio Eduardo Cunha na presidência, né, com poder gigantesco, né, no Congresso de operação, o governo em minoria no Congresso, né? O executivo já não era um espaço do PT e da esquerda, tamanha composição que ele tinha que incorporar ministros e ministras golpistas. Eu lembro sempre de uma história do Kassab para mim, né? O Kassab, ele já estava no governo do Michel Temer, chama assim, ele já tinha articulado seu ministério no outro governo, e vinha conversar conosco, como resistir ao golpe. Quer dizer, era um governo já, né, contaminado por golpistas, também a nossa fragilidade. O executivo não era um espaço de fortaleza da democracia, da soberania popular, não. Ele já era um espaço fragilizado, o Congresso nem se fala. E também me chamou a atenção na época algumas decisões do Supremo Tribunal Federal, que diziam abertamente a alguns ministros que se a Dilma, uma presidenta que não tem voto para bloquear o impeachment, não deve permanecer. Então, isso é uma coisa muito curiosa para mim, porque os ministros começavam a sustentar uma tese parlamentarista e legitimar a fraude do golpe, né, do impeachment. Né? O impeachment, nós sabemos, é um dispositivo constitucional e democrático, ponto, foi assim com Collor. Por que não é impeachment? Porque impeachment tem regras democráticas, crimes de responsabilidade, tem um processo formal definindo a Constituição. O golpe não. O golpe frauda a Constituição, atropela a Constituição, inventa argumentos que são sustentados sem nenhuma legalidade, o que a história mostrou depois. Mas criando essa ideia, recuperando um pouco a ideia do momento. E os ministros do STF, impressionante, eu lembro do Gilmar Mendes, falando de que, bom, uma presidenta que não tem base parlamentar para não se sustentar, não deve ficar, como se nós estivéssemos num parlamentarismo. E essas ideias é que foram alimentando e legitimando o golpe. Agora, o parlamentarismo sempre foi a arma do golpe no Brasil, né? Você vê que, por exemplo, o Jango, quando assume, aliás, em agosto, como a gente estava lembrando, né? Houve a renúncia do Jânio Quadros, houve a crise, houve a legalidade, o Jango voltou. Getúlio. Antes do Getúlio. E o parlamentarismo foi imposto ao Jango. Foi imposto ao Jango como condição para ele poder assumir. Foi imposto pelos ministros militares, né? Foi negociado pelo Tancredo Neves, que já era um grande negociador na época, né? Então, eles criaram esse ambiente. Nós, 2015, eu vou acelerar para chegar em 16 um pouquinho. 2015, um governo em crise total, mobilizações que surpreendem a nossa geração. A direita foi para a rua, com seus coturnos, né, fascistas. Nós não compreendíamos aquilo, alguns achavam que era uma expressão da democracia só, e não era, era mais do que isso. Era uma preparação para o golpe, como foi o 8 de janeiro agora, em outra dimensão, mas foi.
Então, há uma intensa mobilização com seus financiamentos, que a história mostrou, os financiamentos internacionais, muita articulação, redes sociais, essa intensa mobilização que a direita usa, né, e usa até hoje de forma muito eficiente, né, ilegal, mas usa, de forma empresarial, toda aquela agenda de mobilização, contratação, recursos internacionais e um estrangulamento, né, do governo, né? Os níveis de aprovação da Dilma vão lá embaixo e se tornam insustentáveis. Mas há 2 fatos que eu acho que é importante que a história não registrou e que a gente deve registrar ainda, né? Pelo seguinte, né? A Dilma, nós passamos 15 em crise total do governo, enfim, crise econômica, demissões, ajustes, né? Que eram mediações feitas por um governo isolado politicamente e socialmente. E que se revelaram um erro por isso, tá? Eu só vou fazer esse registro. Nós não compreendemos que uma estratégia de derrubada da Dilma já estava em operação, não tinha espaço para mediação. E fizemos uma escolha pela mediação. Ela se revelou absolutamente insuficiente, deu no que deu, perdemos. E essa articulação, tu achas que ela começou no dia da derrota? Antes, a Copa do Mundo, para mim, já era uma expressão Sim. dessa articulação. Uhum. Ela passa pela campanha do Aécio, que se acha vitorioso, aquela tensão, lembra daquela... o resultado foi uma eleição muito difícil, né? E eles não reconhecem a derrota. Eles tinham muita certeza da sua vitória, não reconhecem a sua derrota e nunca reconheceram. Ponto. Nunca aceitaram a gente fazer referência. Mas eu quero chamar, assim, nesse ciclo, né, de tensão importante, de operação do golpe, né? Do desrespeito à soberania popular, etc. Em dezembro, quando o Eduardo Cunha abre o processo de impeachment, que foi acalentado durante todo 2015, mas ele abre no mesmo dia, isso é importante, no mesmo dia que a bancada do PT, e nós sabíamos desse risco, a bancada federal do PT adota uma posição de votar favoravelmente na comissão de ética à cassação do Eduardo Cunha, pelas razões mais do que conhecidas. No mesmo dia que a bancada do PT decide não contemporizar com a corrupção do Eduardo Cunha e vota, ele instala o processo do impeachment. Eu acho que é um registro histórico aqui importante que se perde, ou seja, quando a bancada do governo, da presidenta Dilma, e sabendo do risco, mas corretamente, na minha opinião, diz, nós não vamos sustentar um governo a partir da sustentação de um corrupto, que não tem fim um negócio desse, tem que interromper esse negócio. Aí não papo das bombas, etc, etc. Mas no mesmo dia que o PT diz não à corrupção do Eduardo Cunha, a bancada federal, ele instala o processo de impeachment em final de dezembro. Corre o processo, nós ouvimos aquele círculo de horror de abril, 17 de abril, que é aquela votação histórica, porque ela é a expressão do que virou o Congresso. É um divisor de águas, né? Total. Aquela votação é o que se transformou o E país, onde a fala do Bolsonaro, lembra? Quer dizer, um país que autorizou um deputado federal a fazer apologia do torturador. Maior torturador. Exatamente. Quer dizer, tu tem esse Congresso e essa autorização. E ali era total decomposição das regras democráticas, a ponto da homenagem a torturadores e absoluta impotência e aplauso, inclusive. Era barbárie. Ali, a partir daquilo ali, era o seguinte, libera tudo, todas as maldades, barbaridades, horrores estão liberados. E uma coisa interessante, né, nessa votação é que o Jean Willis foi o único que reagiu ao voto do Bolsonaro de uma forma, é claro que com o cuspe, né? Mas ele foi muito criticado por isso, né? Isso, quem faz apologia do torturador... Não é criticado. Exatamente. Isso mostra onde nós chegamos, né? Quer dizer, e se a gente achava que era o limite, não tem limite. Ele sempre droga. Depois vem Bolsonaro. Agora presidente. Mas só desculpa aqui, só que eu falo assim, para mim não me perder e ajudar os nossos amigos. Então nós temos em dezembro a instalação desse processo. No mesmo dia ele faz isso. Corre o processo, nós chegamos em 17 de abril, quando a Câmara, naquela sessão, né, histórica, uma sessão pelo horror circense. Pelo horror que é aquilo, né, para onde nós chegamos, 17 de abril. E vai para o Senado. Por que isso é importante, né?
porque pelo rito do processo, e que eles adotavam o rito do impeachment, em 12 de maio, esse é um tema importante, o Senado acolhe o pedido de impeachment, né, o processo de impeachment, e quando ele acolhe, a Dilma deixa a presidência da República. Isso também é um tema importante. Do dia 12 de maio, nós saímos do governo. Quem assumiu foi o golpista Temer, o traidor Temer. Então, isso também é um tema importante. No dia 12 de maio, nós saímos do governo, a Dilma sai do Planalto, vai para a Alvorada e fica lá se defendendo, né, em condições absolutamente frágeis, né, fora do governo, o governo é outro, começa a operar toda a estrutura do governo. Então nós temos parte do STF, o Congresso Nacional, Câmara e Senado, e o Executivo operando o golpe. Então a estrutura do poder gigantesco, né, fora as outras, poder econômico, etc, etc. Suas relações e conexões internacionais. A Dilma se isola, nós isolados, obviamente, simbolicamente no Palácio do Alvorada, e a partir dali se tenta articular algo que era impossível ser articulado, que era a resistência no Senado. Esse processo, ao fim e ao cabo, termina na votação no dia 31 de agosto, que é o que nós estamos falando aqui. E a Dilma, eu digo isso que para mim foi um dia, obviamente, super importante e dramático, triste, enfim. No dia 6 de setembro, eu acompanho a presidenta Dilma, no carro dela, eu que vim ao lado dela, saindo do Alvorada e indo para o aeroporto e pegamos um avião para vir a Porto Alegre, 6 de setembro. E obviamente, imagina, para mim era uma perplexidade e uma tristeza, mas uma ideia de que terminou. Quando ela sai do Alvorada, eu estou no lado do carro dela, eu estou ao lado dela no banco de trás, aquelas coisas que tu nunca esquece, olhando o espelho retrovisor e vendo o Alvorada ficar para trás. Um gesto de um carinho, de uma coragem gigantesca, as pessoas no portão ali, nas grades ali do Palácio da Alvorada, enfim, muita emoção, choro, carinho, enfim, para a presidenta Dilma, muita emoção, um troço dramático, e aí pega o avião e volta para Porto Alegre. Uma coisa que eu queria te perguntar é justamente sobre isso, mas antes queria fazer uma referência que tu levantaste há pouco e me pareceu muito interessante, que nós não contestávamos eleições até 2014. A partir de 2014, a contestação do resultado das eleições passou a ser constante, porque houve a contestação do Aécio, digamos assim, mais intensa e tal. Em 2018, quando o Bolsonaro ganha no primeiro turno e ganha no segundo turno, já no primeiro turno ele dizia que tinha sido roubado, porque ele achava que havia ganho no primeiro turno, e ele diz isso até hoje. Em 2022, nós tivemos de novo uma contestação das eleições, não é? E com violência, que se expressou com violência de muitas maneiras e muitas vezes, né? Mas é uma expressão que tu traz, isso está lá o Trump também. Isso não é só uma invenção brasileira, né? Ela é feita lá brasileira com esses personagens nossos, mas é isso, é um questionamento que do processo eleitoral. Com Aécio em 2014. Isso que eu fiz essa referência. É um questionamento da democracia. Se eu não ganhe, mesmo é uma coisa que eu digo lá brasileira, tão maluca, mesmo que eu não ganhe, mesmo quando eu ganho, eu questiono o processo eleitoral. Em 22 eles fizeram isso, né? Mas era tão ridículo, tão absurdo, que eles questionaram o segundo turno. Mas o primeiro turno, que era o mesmo processo eleitoral, que elegeu essa maioria, não houve questionamento sobre as urnas no primeiro turno. Esse cara não tem limite. Uma coisa que para nós, para minha geração, para nossa cultura, é curioso que isso é uma autocrítica permanente que eu faço para mim mesmo, né? Obviamente autocrítica, mas não tem limite. A gente acha que vai ter um limite. Não, até aqui eles passam do limite. Nem o poço tem fundo. Isso, o próprio Marçal está demonstrando agora. Exatamente isso, e nos surpreende. Quem é que podia imaginar que o Bolsonaro passaria pelo Alckmin, né, que era o grande personagem na eleição de 18, né, com uma metralhadora na mão, com arma na mão, com a Bíblia na mão. E isso nos reflete para a esquerda, né, para quem tem compromisso com uma transformação social, que acredita e defende a democracia como um valor estratégico permanente.
E para nós e para o povo, a história tem mostrado, para o nosso povo, para quem quer mudar, a democracia é sempre algo fundamental. Que sociedade é essa, né? Que estrutura de poder está sendo montado e remontado, que autoriza personagens como Paulo Bassal, que autoriza quem faz apologia à tortura permanecer na vida pública, na vida política, né? E esses monstros estão sendo criados e se reproduzem uma cultura política da violência que nós vimos. Então esse eu acho que é um grande debate para a esquerda, né? Quer dizer, que democracia deve ser oferecida e operada, que seja sustentada socialmente, né, pelo nosso povo. Eu acho que essa é a experiência. Uma democracia que não é viva, que não é um espaço de mudança, que não responde, né, aquilo que ela se propõe, que ser um espaço de mudança, de transformação e de melhoria da vida, ela perde sentido. Então, ou a gente incorpora, né, conteúdo nessa democracia, nisso que nós chamamos de uma democracia popular, que mude, que transforma. Por isso que para nós democracia é renda, para nós é fim de todo tipo de violência, né, do racismo, do preconceito, do machismo. A democracia tem que ser isso, qualidade de vida, direito à saúde, à renda, emprego, à vida, à felicidade. Ela não pode ser uma coisa esvaziada, né? Então essa reflexão, né, que esta agenda neoliberal, do austericídio, né, que condena, né, governos, ou que os governos de esquerda, centro-esquerda, de alguma forma, em escala global, acolheram, ela retira entusiasmo com a democracia. Para aqueles que devem defender a democracia como seu espaço. Se para o povo a democracia não muda a sua vida, né, quem defende essa democracia? As elites não vão defender, as elites têm poder, não precisam defender. Elas têm poder para operar os seus interesses, vamos chamar assim, né? Então esta equação, que eu acho, obviamente, o Lula tem feito um esforço gigantesco, né, para operar transformações no Brasil, enfrentando um Congresso absolutamente hostil e reacionário, um Banco Central, né, criminoso, né, que opera a continuidade do bolsonarismo contra o país e o governo do presidente Lula. Eu acho que esse sentido é o sentido fundamental do nosso aprendizado. Para mim foi isso, gente, quer dizer, aquela leitura histórica que tu traz para nós, né, o Brasil, é impressionante, o componente desafiador de pensar as instituições que traíram a democracia de 88. Esse é um tema para nós, né, difícil, mas vamos lá, quer dizer, as instituições, o Congresso, parte do Judiciário, o que foi Moro? O Exército, as Forças Armadas, essas instituições, elas traíram o seu compromisso democrático constituinte. E volta agora no 8 de janeiro, agora recentemente, mesmo o Exército, com seus inquéritos internos. Quer dizer, esses personagens voltam sempre. O personagem de 61, que eram as Forças Armadas que queriam impedir o Jango voltar, as Forças Armadas, lideradas pelo Exército, que operam em 64, as Forças Armadas, né, que operam Bolsonaro. Bolsonaro foi indicado presidente dentro da Academia Militar de Agulhas Negras. E é um desrespeito permanente a essas instituições, a regra democrática, né? E é um desrespeito às instituições, desrespeito a si próprias, porque o Bolsonaro, ele praticamente foi expulso das Forças Armadas. Exatamente. Tem essa particularidade. Mas eu queria te perguntar uma outra coisa. Qual é a tua lembrança da Dilma, né, naquele 17 de abril ou no 31 de agosto? Qual é a imagem, a lembrança mais forte que tu tens? Como é que ela enfrentou essa maré? A Dilma, né, a presidenta Dilma é uma pessoa muito corajosa, assim, né, muito... Sempre é bom lembrar também a dramaticidade da sua vida. A Dilma, jovem, lutou contra a ditadura e ficou 3 anos vivendo com a possibilidade da morte, com seus colegas e companheiras de cela. Então é uma pessoa forjada muito na resistência, eu diria assim, muito, muito. Não é pouca coisa. 3 anos dentro de uma cadeia, vivendo todos os dias com a possibilidade da tortura e da morte, vivendo isso. E sofrendo a tortura. Isso molda, né, uma pessoa, uma resistência fantástica, brutal, eu diria assim, enorme. E ela sempre se comportou com muita dignidade, altivez, combatente. Há um momento histórico que isto aparece.
que é o depoimento da Dilma no Senado. Quando a Dilma vai ao Senado e ela fala, né, no Senado, ela expressa para mim isto. Ali estava a Dilma. Serena, mas corajosa, né? Firme, respeitosa, dedicada ao país. Ali apareceu a personagem para mim. Aliás, tem uma frase dela, né? Que eu vou até ler aqui, que ela diz: esta história não acaba assim. Estou certa que a interrupção deste processo pelo golpe de Estado não é definitiva. Nós voltaremos para continuar nossa jornada rumo a um Brasil em que o povo é soberano. E tá aí, né? Extraordinário, extraordinário. Porque, por conta disso, porque lideranças como ela, como o presidente Lula e tantas lideranças, né, que existem esses fenômenos históricos, assim, que os personagens, a Dilma no Senado, a vigília permanente lá na Polícia Federal em Curitiba, um negócio extraordinário, que também faz parte dessas marchas históricas. Ali não foi uma marcha no sentido de movimento, né, mas foi uma... aquela vigília ali na frente da Polícia Federal, todos os dias, com bom dia, boa tarde, mas todos os dias, com sol, com chuva, foi uma expressão, né, de resistência extraordinária. O Lula nunca renunciou à sua dignidade, nos momentos dificílimos, pode imaginar a condição, mortes familiares, desespero, desesperança, seguramente em vários momentos, né? Nunca renunciou à sua dignidade, à sua coragem, sua esperança, né? Assim, e por conta disso nós voltamos, o Lula voltou. E por conta disso, eu quero ser cuidadoso, né? Mas nós abrimos por conta de tudo aquilo que eu disse, né? Quebrar o poder dessa elite, né? E reconstruir essa nação é algo que a história tem nos demonstrado para nós, é muito mais difícil que imaginávamos. O golpe não é coisa do passado. E a democracia não é um espaço consolidado, nem a democracia liberal. É aquilo que as nossas gerações, né, vivemos, o pós-ditadura militar, né? Nós vivemos uma ditadura militar fragilizada, nós vivemos um período de luta contra a ditadura, de constituinte. Bom, perdemos as diretas, foi a minha memória política que me educou muito. A primeira grande mobilização que eu participei intensamente, era inimaginável perder, né, as diretas do Dante, que mostra o poder, a capacidade de preservação de privilégios das elites, foi derrotar a emenda das diretas lá em 84, a Constituinte 88. Então, e era um deputado do MDB. Exato, Dante Oliveira. Para ver a diferença que aconteceu com o MDB de lá para cá. Esquece. Hoje o MDB é um acessório, basicamente um acessório. Exatamente. E os grandes vilões do golpe entraram no ostracismo, né? Exatamente. Mas é isso, então. Qual é o nosso desafio, né? Eu acho que a vitória do Lula, épica, extraordinária, né? Iluminadora de uma possibilidade nacional e global. Esse personagem é fantástico. Mas nós abrimos uma possibilidade. Esse eu acho que é o grande tema, que a lição do 31 de agosto, o golpe contra Dilma, do caráter autoritário dessa elite brasileira, que é a expressão da desigualdade, dos privilégios seculares disso que se formou nesse país, é que nós abrimos uma possibilidade. Eu não acho que há nenhum elemento que nos autorize a ter segurança de cenário de futuro. Nenhuma segurança no cenário de futuro. Né? Os grandes acordos das transições brasileiras não condenam, né, quem descumpre a Constituição, não condenam e não punem, como outros países, as experiências de outros países, punem aqueles que desrespeitaram as regras básicas da convivência democrática, da soberania popular. Essas transições lentas, alongadas, esticadas, que não tem começo nem fim, portanto não tem responsáveis, que se diluem ao longo do tempo, elas são perigosíssimas. Não construção de uma cultura política mais clara, democrática. Num momento como esse agora, já que nós temos todo esse processo relativo ao 8 de janeiro do ano passado e o caso Bolsonaro. E não está demorando muito. Histórica, eu acho isso, eu ia continuar nisso.
Por que o Xandão, o ministro Alexandre, é tão agredido e permanentemente agredido? Essa é a disputa. Se esta turma vai ser ou não condenada. Se esta turma, né, que operou, né, contra a Constituição, contra a democracia, contra a soberania popular, ela será punida ou não. Esse é o grande desafio. Esse é o grande tema. Isso é o destino que o Brasil nós vamos ter. Exatamente, a partir disso. Exatamente. Com punição ou sem punição. Exatamente. Terão dois Brasis distintos. Tem um livro que me marcou muito, acho que vocês também, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma. Eu sempre acho que a gente tem que imaginar um outro fim para o Policarpo Quaresma, com suas idiosincrasias. Mas não é possível que a história seja um triste fim para o Brasil. Nós não estamos condenados a isso. É uma luta política permanente. Então eu acho que nesse momento nós travamos a construção desse destino, dessa luta. Ou essa turma vai para a cadeia, vai para a prisão, é punida, é condenada, e é isto mesmo, e se torna referência, exemplo, e educa, ou nós vamos continuar convivendo com ameaças permanentes que são insuportáveis. E a capacidade de resistência deles é gigantesca. Nós não conseguimos regulamentar fake news, redes sociais, que é um espaço de produção de violência e de crime. Não vamos dizer crime político, tudo. Pedofilia, tudo que tu pode imaginar de mentira, de doença, de disseminação, de morte, de violência, tá ali. Está cada vez mais clara aí a influência do Elon Musk política, exato, né? Abertamente, né? Está aqui todas essas agendas que se abrem. Então, acho que é um desafio global democrático, né? Está lá o Trump, está lá todo mundo, né? A Europa, o mundo, o fascismo volta, né? As guerras estão aí, a violência das guerras, né? Eu acho que a gente no Brasil, pelo peso do Brasil, do presidente Lula, nós construímos, né? Nós enfrentamos esse golpe, as prisões, a violência dessa elite, reconquistamos um espaço de poder importante, mas parte desse poder. Isso também nos educou muito, né? Ganhar uma presidência da República é muita coisa, ganhar uma prefeitura é muita coisa, ganhar um governo estadual, a estrutura do executivo. Mas o Congresso é muito importante. Às vezes a gente não se dá conta de que ganhamos a presidência, mas perdemos o Congresso. Perdemos nos governos estaduais, que nós perdemos base política, poder político, nessa estrutura do Estado brasileiro. Nessas instituições que inovaram, né? De repente o Ministério Público Federal, o Judiciário Federal, os Exércitos, que a gente achava que eram instituições neutras do ponto de vista político, elas entraram, né, com seu conteúdo de classe, e infelizmente o que nós vimos foi o Exército, mais uma vez, como uma força auxiliar da preservação da injustiça desse país. Vimos agora e continuamos vendo os desfechos, inclusive, das punições aos oficiais militares que abertamente conspiraram contra a democracia, estão em andamento, estão em curso. Isso acho que é a grande disputa. Se tu me permite dizer, né, 31 de agosto não terminou, né? Ou seja, esse processo brasileiro, né, de espasmos democráticos, né, quando a democracia ela é para valer, o povo entra, muda, ela é interrompida. Esse ciclo histórico que não estabiliza, porque esse é o país campeão da desigualdade, né, da iniquidade, da imoralidade, da violência. E esse conflito ele tem, né, ele preserva, ele tá permanente, né, ele está aqui na nossa frente. E as escolhas que nós vamos produzir são escolhas, por isso as eleições municipais, inclusive, guardam essa dimensão estratégica, né? As escolhas das eleições municipais, ou elas serão escolhas em projetos com compromisso democrático e uma democracia que transforma, que muda e, portanto, alimenta, embala um projeto democrático nacional, né? A continuidade dele fortalece a continuidade desse projeto, ou a escolha pelo retrocesso, né? Por representações políticas que querem a volta do bolsonarismo, da violência, do fascismo, da desigualdade. Então, nós somos permanentemente testados, né? Quer dizer, eu acho que essa ideia de que não há nenhuma estabilidade democrática assegurada, ao contrário,
Os demônios estão soltos por aí, né? Estão por aí, estão alimentando o ódio, estão por aí mascarados, não mascarados, mas estão circulando por aí, tem que ser derrotados politicamente, culturalmente. Eu acho que a nossa geração, a minha, que enfrentou uma ditadura, talvez a nossa missão histórica, né, é derrotar isso, é voltar a derrotar o autoritarismo, a violência e a desigualdade social. Quer dizer, nunca perder essa referência, né, de que a democracia ou ela é um espaço construtor de igualdade e se fortalece naquilo que ela anuncia que é a democracia política, ou ela perde sentido na estratégia. Esse eu acho que é o grande aprendizado que nós vivemos neste ciclo que tem uma referência do Senado no 31 de agosto, mas que é uma referência histórica, né? Que ela continua, as vozes mudam, as roupas mudam, né? Mas os personagens autoritários de uma elite escravocrata, né? Violenta, machista, colonialista, né? Autoritária, de classe profunda, que despreza o povo trabalhador, que despreza, né, a sua população maior. Ela está aqui, ela muda o nome, muda, né, a voz, muda a roupa, muda o penteado, muda o perfume, mas seguem com seus perfumes, com seus penteados, com as suas roupas, preservando seus privilégios. Eu acho que essa é a nossa obrigação moral e política, né, ética, que é continuar nesta luta que traduz o nosso compromisso com o nosso povo. Mas foi duríssimo, tá? A gente está conversando, lembrando saída de 6 de setembro com a Dilma no carro ao lado da Dilma e a derrota, né? Enfim, quer dizer, ou seja, são aqueles momentos que tu perde, ponto, perdemos, ponto, acabou, perdeu esse ciclo, mas é duro, né? A ideia de nós perdemos. Mas agora ela está lá, brilhando BRICS, nos bancos dos BRICS, né? O Mujica dizia isso, que nos ajuda, né? Na história, né? A gente tem uma ideia de continuidade, de aprendizado, não de repetição. Mas essa ideia de que quando a gente não perde tudo, nem é para sempre. Mas lembremos, quando a gente ganha também, a gente não ganha tudo nem ganha para sempre. É uma disputa permanente. Que bom que nós estamos vivos, que bom que a Dilma está lá, esta personagem, símbolo dessa história, ajudando o mundo, ajudando o país inteira. Que bom que é o Lula que está lá, que foi o vitorioso, né, dessa história. Ele volta com essa força extraordinária que nos surpreende a todos. A mim me surpreende sempre. Ele esteve agora aqui. É um negócio. A energia, a lucidez, o compromisso, enfim. Eu não choro porque eu não sou grande ainda. Né? Chorar é permanente. Miguel, muito obrigada, te agradecer por enquanto, mas continua aí que a nossa conversa ainda segue mais um pouquinho. E a você, quero aproveitar esse breve intervalo para te convidar a apoiar o nosso jornalismo, apoiar a comunicação popular, né, para a gente continuar a fazer esses bate-papos tão interessantes. Entra lá em apoia.se/Brasil de Fato RS _enchentes. Essa campanha é uma campanha emergencial que a gente criou, né, para esse período das enchentes aí, que está acabando. Acaba agora, justamente no dia 31 de agosto. Então é a última chance para você ajudar a gente aí a implementar, né, e continuar fazendo esse jornalismo comprometido com as causas sociais. Prensa na imprensa. Olha, o Prensa na Imprensa de hoje, eu não vou perder a oportunidade de continuar conversando com o Miguel aqui, porque tendo um personagem como ele que teve, digamos assim, que apreciou, né, ao vivo e a cores todos os fatos, é impositivo que a gente fale sobre algo que não falamos, que ou falamos muito brevemente. Devia ver o clipe em todo dia, né? Uma coisa que a gente não falou, não se deteve aqui, que é o seguinte, que é o papel da imprensa naquele momento. Entende? A imprensa teve um papel fundamental, não só no processo contra a Dilma, mas mais tarde também na prisão do Lula, né? E de alguma maneira também na eleição do Bolsonaro.
Então eu queria, naquele momento, o que te lembra? Eu lembro que houve... A capa que não me sai da cabeça é uma capa da Isto É, né? A Isto É, a revista Isto É na época, fazia uma capa, um close do rosto da Dilma, que a Dilma estava furiosa, então estava escrevendo uma mulher com aquela história, né? É uma mulher destemperada, né? O que tu lembra disso? Duas coisas. Primeiro, que é o mais... na minha opinião, mais relevante, porque o mais potente, foi a cobertura estimuladora do golpe da Rede Globo. Todas as manifestações, todas eram narradas, operadas, convocadas abertamente pela Globo. Para mim isso é um negócio claro, assim, que está todos nós vamos lembrar aqui. Detalhe, ela orientava. Isso. Era uma dava agenda. Orientava as manifestações. A cobertura era uma cobertura do seu trabalho de orientação, um negócio absolutamente... Foram as únicas manifestações que eram ao vivo, isso quer né? dizer, todas as manifestações pró-golpe eram ao vivo. Todas as manifestações de resistência absolutamente silenciadas. Todas. Isso é um negócio... E a segunda... Enfim, quer dizer, a experiência que é dramática foi na eleição de 14, a Veja, não sei se vocês lembram... formalmente, assim, o último debate ocorre na Rede Globo e havia uma ideia de que parou, agora vamos para as eleições no domingo. No sexta e no sábado, enfim, quinta, sexta e sábado, que a legislação proíbe campanhas, som, etc. Isso é um período de... vocês lembram que a Veja inunda o país de cartaz, de material, continua a campanha para dentro, estimulando toda a continuidade, a ofensividade do Aécio. Era uma coisa impressionante. Então, assim, o que esses caras fizeram, né, de continuar de forma ilegal, absolutamente ilegal, a campanha dentro do domingo. Né? Eles continuaram a sua campanha, foram instrumentos de um projeto político dentro do domingo, dentro da campanha eleitoral. Mas a Rede Globo, né, patrocinando o golpe. É um negócio escandaloso, todo mundo viu. E o escandaloso é isso, ela não só organizava as manifestações, mas o silêncio que contrarrestava total contra o não vai ter golpe. Entende? Um negócio assim, isso não existia isso. Minimamente, eu não estou aqui sendo ingênuo, eu estou falando nessa entendo, minimamente. E esses movimentos que ocorreram durante a campanha de 14 também muitos. Só não foram maiores da parte dele, isso é a minha opinião, porque eles estavam absolutamente seguros que o Aécio ganharia. Maneiraram, para evitar problemas maiores. Maneiraram, porque eles estavam muito seguros, e como o Aécio, obviamente, quase ganhou, né? Foi uma disputa. Mas essa turma quer paz para os seus negócios. Essa turma não tem compromisso com a democracia, quer paz e segurança para os seus negócios. O resto é o resto. Uma coisa que eu lembro também, eu não vou saber repetir com fidelidade, mas a imagem é muito forte. Houve uma grande manifestação a favor do golpe e o jornal O Globo deu na sua capa uma imensa uma imagem dessa manifestação de cima a baixo, na capa do jornal, e dizendo alguma coisa assim, brasileiros saem para a rua pedindo mudança, alguma coisa assim. Depois houve uma manifestação contra o golpe. Aí foi a mesma solução gráfica, mas o título era Apoiadores de Dilma saem à rua. Comentário nisso, posso ter um tempinho fazer um comentário? Estava lembrando agora, nas primeiras manifestações dessa direita pelo golpe contra Dilma em São Paulo, nós fizemos uma reunião no governo para responder, e tinha uma coletiva do governo para se manifestar a partir dessas manifestações golpistas, né? E era isso exatamente que o Centeno traz. Qual era a narrativa? O Brasil se levantou contra a corrupção. Não tinha espaço para nós. Quando nós falávamos, nós éramos os caras do PT, os caras do governo, contra o Brasil. E nisso nós erramos. Nós não percebemos quando eles sequestraram a bandeira brasileira. Nós não percebemos.
E eles sequestraram a palavra brasileiros também. Sequestraram a camisa, a bandeira e tal. Mas por que eu estou recuperando isso que sentei no trás, viu, gente? É que eu fui destacado para falar. Fui eu e o Zé Eduardo, que era o ministro da Justiça. Eu era secretário-geral da Dilma, nós fomos destacados para falar. E na minha fala, eu fiz essa referência. Assim, respeito democrático, a manifestação, é por óbvio, né? Mas identificava nos manifestantes opositores ao governo. Opositores ao governo. Naquilo que a Folha de São Paulo, quando existia ainda, não o que é hoje, ela faz uma pesquisa e revela que 90% de quem estava nas manifestações eram eleitores do Aécio. E eu disse na entrevista, né? Pensa, não, respeito democrático, por óbvio, as manifestações, mas identificava nas manifestações, né, eleitores da oposição que tinham contestação. Eu fui triturado, Centeno. Triturado. Porque estava disputando-se uma narrativa que aquilo não era um movimento nacional, cívico de todos. Não, era um movimento de uma parcela da sociedade brasileira que vinha de uma polarização eleitoral que era absolutamente razoável. Nem esta ideia era aceita. Era o Brasil contra um governo corrupto, etc., esquerda. Isso que foi feito deu, né, nesses demônios aí, Bolsonaro, essas coisas que é impressionante, viu, essa história. Mas eu lembro dessa coletiva. Falar, como tu disseste agora, né, que era uma manifestação, bom, legal, legítima, da oposição ao governo, era algo inaceitável. Inaceitável. Era o Brasil contra a Dilma, era o Brasil contra impressionante. E essa apropriação simbólica que nós não percebemos, e é um erro, que nós não percebemos essa apropriação, né? De autorizar, quase autorizar que usassem nossos símbolos nacionais, isso que tu traz, brasileiros, brasileiras, a bandeira, e nós com a bandeira do nosso partido. Né? Que eles usam as bandeiras dos seus partidos, né? Mas isso foi um movimento politicamente importante que eles fizeram, que até hoje, eu diria assim, é preciso resgatar essa ideia de que os símbolos nacionais são símbolos de todos. E que os partidos, que as opções ideológicas se manifestem com as suas bandeiras, com os seus valores. Por isso que eu acho que é um debate em aberto, desafiador para todos nós. E eu queria cumprimentar aqui o Brasil de Fato pelo trabalho de vocês, enfim, porque eu acho muito importante. Nós somos essa memória nossa, né? E as nações e as sociedades são a sua história. E é preciso insistentemente disputar uma cultura política e história nesse país, que permanentemente as elites se dedicam a apagar seus atos e seus feitos na história desse país. Seus atos horrorosos, seus atos violentos, seus atos de massacre. E nós temos que disputar a produção da história, a realização da história, né? Essa coisa que eu quero pegar aqui, me pegar uma colinha do livro do Centeno, que eu achei tão bonito, quem que é? Do Guimarães Rosa. Do Guimarães Rosa, que diz. Aí, ó. Onde que ele tá? Ah, eu passasse ali, ó. Aí, ó. Não. Nessa página. Aí. Não é aí? Não? Não, mas eu te digo o que é. Diz para nós, Centeno. O que lembro, tenho. Exatamente. O que lembro, tenho, Guimarães Rosa. Eu acho que essa é uma frase, obviamente, com a genialidade do Guimarães. O que lembro, eu tenho. Ou eu tenho memória e aprendo, né? Ou outros vão me ensinar com as suas memórias, com os seus interesses. Muito obrigado pelo convite e parabéns pelo trabalho de vocês. Luta que segue. Temos mais um quadro aqui ainda, Miguel. Opa! Tá, estamos chegando aqui no nosso quadro. É uma eleição aqui. Nós temos sempre uma eleição no final, é breve. Mas antes, gente, quero lembrar para vocês aqui a programação do Cine Bancários. O Cine Bancários, que é o único cinema, um dos últimos cinemas de calçada de Porto Alegre e um dos únicos cinemas bancado por um sindicato, né? Ele é totalmente bancado pelos sindicatos bancários e fica aqui na Rua General Câmara 424 e tem um melhor da programação do cinema brasileiro.
Essa semana estreou os filmes Cidade e Campo, de Juliana Rojas, às 19 horas, e Zé, de Rafael Conde, às 14h45. E no dia 4 de setembro, anota aí, 4 de setembro, às 19 horas, vai ter uma sessão comentada de A Metade de Nós, com a presença do diretor Flávio Botelho, que vai participar de um bate-papo após a exibição do longa. Então, bota na tua agenda. Figuraça da semana. Vamos lá, então, para a nossa figuraça da semana, Ayrton. Olha, a minha figuraça da semana é o José Pepe Mujica. Por quê? O Mujica, como todo mundo sabe, ele está doente, né? Ele está tratando um câncer e tal. Ele sofreu uma... Enfim, ele está se tratando com sobre a radioterapia e tal, né? E ele foi entrevistado, e por isso eu sei, por isso eu vou sugerir o nome dele. Ele foi entrevistado pelo New York Times, na casinha que ele mora, junto com a Lúcia Topolansky, que é a sua companheira, que ele mora nos arredores de Montevidéu, que é uma casinha de 3 quartos, onde ele, enfim, é um sítio que ele mora, né? E ele, o título da matéria é Como Ser Verdadeiramente Livre, Lições de um Presidente Filósofo. Então, o Mujica está doente, mas ele não perdeu a sua pegada, né? Então, e o New York Times tem um grande espaço para isso, né? Porque ele está falando justamente contra o consumismo, contra esse mundo que a gente vive agora, né? E muito crítico em relação a isso. Então, ele diz o seguinte: quem não achar um propósito na vida vai ser escravo do mercado sempre. Vai viver para comprar e vai viver para pagar. E vai chegar no fim e viu que não fez nada, né? Então, eu achei muito interessante, que é uma longa matéria, mas trouxe à baila novamente o Mujica, então eu achei que devia sugerir o Mujica como figuraça da semana. Olha, eu não sei se o Miguel tem uma figuraça melhor aqui para sugerir. O Mujica é extraordinário. Mas eu também estou propensa a votar essa semana na tua sugestão aqui. Tá bom. Eu geralmente perco nessas eleições. Eu perco sempre. Sério? Não, ele se vitimiza muito aqui. Eu acho genial. E o Mujica é um personagem. Eu tive a alegria de conhecer lá a casa dele, conversar com ele lá em Montevidéu. Extraordinário. E eu voto contigo. Tô junto. Eu também vou contigo. Até porque eu estive semana passada em Montevidéu, né? Fiz uma entrevista, inclusive, com o ex-presidente da Frente Ampla lá, o Javier Miranda, né? E foi muito bem recebida. E estamos todos torcendo, né? Pela vitória da Frente Ampla no Uruguai. Então, acho que eles estão bem colocados, né? Estão bem colocados com o Yamandu Orsi lá. A nossa figuraça da semana, então, Tamo junto. Pepe Mujica. Convidar vocês a apoiar o Brasil de Fato. Até 31 de agosto, apoia aí na nossa campanha emergencial, apoia.se/Brasil de Fato RS_enchentes. Lembrando também que se você tem um recadinho pra gente, crítica, sugestão, manda lá no nosso e-mail redacalrs@bdfestados.com.br ou pelas nossas redes sociais. Ficamos por aqui, até semana que vem com mais entrevistas, bate-papos e coisas bem legais como essa que você viu hoje. Até mais! Você ouviu o Podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.